Boa noite, a paz do Senhor. Espero que todos vocês estejam bem, na graça do nosso Senhor Jesus. Vamos fazer aqui uma pequena introdução, não é bem uma aula é bem mais demorada, mas vamos falar aqui a respeito do livro de Apocalipse, ou a escatologia, que envolve o livro de Daniel, o livro de Mateus e Apocalipse, o livro de João, quando ele escreve ali, quando ele estava na ilha de Patmos. Vamos falar dentro dessa matéria de escatologia, a visão de pré-tribulacionista, um meso-tribulacionista ou mid e o pós-tribulacionista. Vamos especificar aqui biblicamente e ver quais dessas três posições elas vão encaixar melhor diante da palavra. Lembrando aqui, fazendo uma introdução a respeito dessa visão de pré-tribulacionista, ela foi formulada e sintetizada por John Nelson Darby, não é o da evolução, mas é o John Nelson Darby. Ele nasceu no século XVIII até o século de 1882. E ele formulou e sintetizou essa visão do pré-tribulacionista com base em algumas visitas também a uma garota que se chamava Elizabeth MacDonald. E ela tinha algumas visões de que a igreja ela subia antes da grande tribulação. Ela não passaria pela grande tribulação. E daí ele formula e sintetiza essa ideia de que a igreja realmente ela não passaria pela grande tribulação. Depois disso tem alguns escritores que vai debater contra, a gente vê também o nome desse é o David MacPherson. Ele vai debater contra, assim como toda igreja, quando surge uma ideia, sempre vai ter uma outra pessoa de contra a ideia, né? Por exemplo, no caso de Pelágino, aí tem Agostinho, aí tem Calvino, aí vai surgir o Armínio. Então a gente vai ver sempre ideias opostas, né? Mas aí ele formulou, sintetizou, e com base em algumas visões dessa menina, assim vai dizer esse escritor, o MacPherson, a respeito dessa visão de pré-tribulação. Vamos falar aqui e ler alguns versículos que vai encaixar bem se realmente essa visão ela é a mais coerente com a palavra, né? Então nós vamos fazer aqui essas leituras desses versículos chaves para pré-tribulação. Lembrando que o intuito deste vídeo não é fazer com que você se revolte com o seu pastor, ou que você não sabia a respeito dessas visões, assim como eu também estive ou participo numa igreja neopentecostal, e quase todas neopentecostais elas entendem dessa forma, né, que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Mas seria interessante os líderes incentivar os seus membros a pesquisar a respeito de outras visões, né, que é no caso da mídia tribulacionista ou pós-tribulacionista. Então fica a dica, porque já vou pautar que no caso o intuito do vídeo em si é o quê? Porque a gente percebe que a igreja realmente ela não está preparada se ela for passar por uma grande tribulação. A igreja de hoje ela está bem com dificuldades de enfrentar lutas, de enfrentar provações, de enfrentar dificuldades físicas. Então ela acredita que ela realmente será livre em todos os aspectos. Aspecto financeiro, material e por aí vai. Então a gente vai ver se realmente. E a gente entende que a igreja de Cristo, desde Abel, ela vem sofrendo. Ela é uma igreja de mártir. É uma igreja que as pessoas elas dão a vida pelo reino de Cristo. A gente não vê ninguém saindo ileso. Paulo ele diz que ele guarda a carreira, ele guarda a fé, né? Então, mas a carreira dele que estava proposta. E ele foi decapitado e venceu. Então, para um crente, morrer em Cristo é vencer. Então eu gostaria de ler alguns versículos aqui, se você puder, para o nosso crescimento, você puder acompanhar em sua Bíblia aí. Porque eu não vou citar somente os versículos que certamente na correria do dia a dia alguns não irão ler. Então se você tem um tempo aí disponível, acompanhe até o final. Vamos começar na sequência o livro de Daniel, depois o livro de Mateus e Apocalipse, né, que o final. E aí você vai tirar suas próprias conclusões e assim, se for da vontade de Deus, os planos dele, você vai estar preparado, que de qualquer forma ele que te guarda. Daniel capítulo 7, versículo 25, nos diz assim:
e proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e leis. Os santos lhes serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Aqui vai dar de encontro, vai combinação com o Apocalipse, né, que o anticristo ele fará a guerra aos santos e vencê-los, né? Então a gente já começa aqui tendo a ideia de que mesmo que Daniel, um período bem antes de Cristo, ele já teve essa visão que virá um tempo de grande tribulação e que a igreja, os santos, né, passaria por esse período. Por que é bom ressaltar que essa visão de John Nelson Darby, de 1800, ela é nova, ela tem cerca de 200 anos, então relativamente nova em relação à vida de Cristo, aos 2000 anos de história, ou seja, 10% da história para uma ideia muito nova, né? Ou seja, é como se eu pedisse ajuda a uma pessoa experiente de 100 anos e no caso eu trocasse essa informação pela informação de uma criança de 10 anos, ou seja, 10%. Então nós ficamos com a Escritura. Então também, Daniel, capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de tribulação, a qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Vai ser lido. Então todo aquele que for achado no livro, ou seja, mesmo no período da grande tribulação, qual nunca houve, ele especifica que tribulação Jesus passou, tribulação os apóstolos passaram, os pais da igreja passaram, né? Pessoas morreram decapitadas, pessoas morreram esquartejadas, pessoas morreram queimadas, principalmente quando o Império Romano estava no auge com Nero, e naquele momento era um momento de grande, para aquele povo, de grande perseguição. E Paulo ele cita aqui mais à frente que ele esperava Cristo naquele momento. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, né? Não antes que os mortos ressuscitassem, mas nós seremos transformados. Então ele esperava naquele momento ali a vinda de Cristo, né, por causa daquela perseguição que Nero coloca fogo em Roma e atribui a culpa aos cristãos, né? E depois disso também teve, no caso de Hitler, né, os judeus mortos. Muitos daqueles também pensaram que ele era o anticristo, né? Então assim, é um período de que a igreja estava pronta para passar por essa tribulação, essa grande tribulação. Então a gente tem que ficar atento às Escrituras. Vamos ler também Daniel 11, versículo 36. E o rei fará conforme lhe aprouver, e exaltar-se-á, e se engrandecerá sobre todo Deus, com letra minúscula, e contra o Deus, com letra maiúscula, dos deuses, falará coisas espantosas, e será próspero até que se cumpra a indignação. Pois aquilo que está determinado será feito. Né? Tudo que está determinado conforme a palavra de Cristo. Porque Cristo ele tem o controle. O livro de Apocalipse específico, ele nos deixa bem claro de que Deus tem o domínio e o controle de toda a situação. Então isso ele vai nos deixar bem claro, que é a certeza de que a vitória já é de Cristo, já é da igreja. Vamos ler aqui ainda Daniel capítulo 12, versículo 11 e 12. E desse tempo em que o holocausto contínuo for tirado, estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Ou seja, passa, bem-aventurado aqueles que esperam, ou aqueles que passam pelo período que, dentro da visão pré-tribulacionista, que a igreja ela sobe antes da grande tribulação e ela vai estar nas boldas do Cordeiro por um período de 7 anos, que até então nós não vimos nenhum versículo falar a respeito desses 7 anos, enquanto a igreja, ou seja, o específico Israel, o povo de Israel, eles estão passando por um período de aprendizado aqui, né? Um período onde eles vão
ter que reconhecer que realmente o Messias veio, né? Então eles vão estar aqui aprendendo, ou seja, um período educativo, mas a igreja não vai estar aqui, né? A igreja vai estar nas boldas do Cordeiro. É onde a gente não acha esse versículo específico, né, propriamente dito, a respeito de 7 anos nas boldas do Cordeiro. Então tá, bem-aventurado aquele que espera e chega aos 1335 dias. Porque de maneira nenhuma, assim como o pré-tribulacionista ele ensina, que Jesus ele vai vir realmente, a segunda vinda dele, mas só que em 2 fases. Ele vai vir encontrar com os salvos nos ares, e a igreja então ela passa por um período com Cristo, e depois ele volta, ou seja, na metade da grande tribulação ele volta para derrotar o anticristo. Volta com a igreja, os seus anjos, e assim que é exposto nessa visão. Mas a gente não acha realmente propriamente esse versículo ou esse contexto onde a igreja é tirada e ficado só Israel, né? Então a gente não acha. Então a vinda de Cristo ela não vai ser oculta, até então ela não vai ser oculta. Os versículos não nos informam que a vinda dele será oculta, né? Não vai ser, onde a igreja é arrebatada. Realmente a igreja ela vai ser transformada num abrir e fechar de olhos, mas isso não quer dizer que a vinda dele será oculta, né? Vamos ler aqui Isaías 40 para a gente ver a respeito disso aí. Isaías 40, versículo 3 nos diz: eis a voz do que clama, preparai no deserto e o caminho do Senhor, endireitai o ermo, uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado e será abatido todo monte, e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então será uma coisa notória, uma coisa que é impossível de não se ver. Tá? Os terrenos serão aplanados, né? Não haverá mais monte, nem vale, será tudo aplanado para ver a vinda do Senhor. Então não será oculta de maneira nenhuma. Vamos ler também ainda Mateus 24, o versículo 21. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então nós vimos aqui em Daniel falando dessa mesma tribulação, e muitos aqui entendem que essa profecia aqui de Mateus 24, assim como tem alguns versículos ou algumas profecias que são duplas, que era para o tempo de Jesus, ou seja, o templo seria derrubado, né, porque na invasão do ano 70 com Tito, ele invade Jerusalém, né, e destrói o templo. Seria sim, realmente, algumas dessas profecias aqui específica para aquele momento, mas ela é dupla. Ela vem trazer para nós uma grande tribulação, qual nunca houve e nem haverá depois. Então, essa específica aqui seria da grande tribulação. A grande tribulação como nunca houve. Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor e trombeta, os quais lhes ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma e outra extremidade do céu. Novamente, os escolhidos de Deus. Novamente, providência de Deus aqui, né? E, novamente, uma vinda que não é oculta. Nessa vinda, né, observe, aparecerá um sinal no céu do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
se alguns falarem ou disserem que isso aqui é para o povo específico de Israel, enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro, é bom se explicar que todas as tribos, está escrito aqui, todas as tribos, então seria específico a tribo de Israel, né? Porque se está falando de todas as tribos e todas as línguas, então não é específico só de Israel. Não pode se falar que essa grande tribulação é específica do povo judeu, não do povo, ou seja, os gentios. E aqueles que receberam, por exemplo, os judeus messiânicos, os que entenderam que realmente Jesus ele veio e eles o receberam realmente. E eles, assim como nós hoje fazemos parte da família de Cristo, ou seja, da família, descendência de Abraão espiritual, dessa mesma forma, alguns judeus entenderam. E aí, se o castigo for para o povo de Israel, eles não irão, ou eles não subirão, né? Ou eles vão ter que ficar para cumprir o castigo? E por que somente essa última geração que vai passar por esse caráter educativo, né? E aqueles que morreram desde a morte de Cristo até agora, então, como será? Eles não pagarão, né? Então, vamos ler aqui Mateus capítulo 24, versículo 44. Por isso ficai também vos apercebido, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. Então, numa hora inesperada, realmente, como o pré-tribulacionista fala, que será num abrir e fechar de olho. Realmente, essa visão, Paulo ele já tinha falado, ele já tinha explicado a respeito, que será assim, realmente, no abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitaram primeiro, e nós seremos transformados. Realmente, vai ser num piscar, vai ser num dia único, né, que vai acontecer. Então, quando ele fala, ficai apercebidos, alguém lembra das virgens loucas e as virgens prudentes? Lembra daquela passagem que não sabeis a que hora que o ladrão virá, mas estáis preparado, não no sentido de que trancar a porta, de que aí você vai dormir tranquilo, não, o sentido de estar preparado para que a hora que ele virá como um ladrão, mas para a gente estar o quê? Prestando atenção, esperando a volta dele. Não é somente, eu fiz algo e agora eu posso descansar. Não, o sentido que ele nos deixa claro é no sentido do que nós temos que estar preparado a todo tempo para a vinda ou seja, do exemplo do ladrão. Nós estamos a todo tempo esperando ele. Né? Assim como as virgens, a todo tempo, elas não desfizeram do azeite, elas estavam esperando o Senhor, elas não dormiram. Esse é o sentido de nós não estar desapercebido, estar preparado para a vinda dele. Vamos ler Apocalipse agora, o livro específico de João, que ele escreve às igrejas da Ásia Menor, e capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, não será oculto, até aqueles mortos o verão, aqueles que já faleceram, né? Eles vão ressuscitar, a terra vai dar os mortos e assim aqui sucessivamente, para ver a vinda de Cristo. Toda a terra será cheia da glória dele. Todo olho verá a vinda de Cristo, não será oculta. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, ele vai livrar no último dia, porque a igreja, assim como eu já disse, é uma igreja de mártir, uma igreja que sofreu a todo tempo. E porque nessa nossa última geração, uma geração que não busca, uma geração que não ora, uma geração que
que só quer bens materiais, e nós estaremos livres, não vai passar pela grande tribulação, né? Então nós temos que realmente amadurecer e estar preparados para a grande tribulação, porque a igreja hoje não está preparada e nós tememos muito muitas pessoas, se acontecer a grande tribulação, elas se desviarem, elas pensarem que os seus pastores mentiram, ou até que foram deixados para trás, não alcançaram a graça. Então nós temos que estar preparados para a vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 6, versículo 9: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Sido mortos por causa da palavra de Deus, não aceitaram o número, ou não aceitaram adorar o anticristo. Então vão ser mortos de fome, mortos de perseguição, mas mortos por amor a Cristo. Capítulo 7, versículo 9, 14 e 16. Depois dessas coisas, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, e todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono, em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Dize-me ele: estes são os que vêm de grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Então eles vieram de grande tribulação. Quem é esses santos? Santos que morreram de fome, porque aqui está falando, eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Ou seja, eles passaram por alguma tribulação, onde eles morreram de fome, certamente, de perseguição, né? E aqui o Senhor está garantindo para eles que eles nunca mais passará por esse tipo de situação, né? Ou seja, nunca mais haverá uma outra grande tribulação depois desta que está para vir, né? Apocalipse capítulo 13: também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Mas que santos são esses, se a igreja já subiu, né, no meio, ou seja, antes da grande tribulação, está nas bodas do Cordeiro? Mas que santos são esses que ficaram para trás? Se Deus, ele conhece a história, porque ele escreveu a história, e se ele entende que essas pessoas aqui, supostamente o povo de Israel, deixado para trás para um caráter de educação, para eles aprenderem, e Deus já entende eles, já tem eles como santo, por causa do sacrifício de Cristo, que alcançou ou alcançaria eles na grande tribulação. Então por que eles estão passando, se eles já estão santificados, ou já foi pago o preço por eles, por Jesus? Porque eles não foram para a grande tribulação, né? Se Deus já entende eles, já tem eles como santo, não faz sentido nenhum eles passarem por esse caráter educativo, né? Só que aí alguns debatedores vão falar assim, porque é um caráter realmente educativo, que eles não aceitaram Jesus e quando Jesus veio e tudo. Então, por que nós aceitamos que os judeus então passam por esse caráter educativo, mas a igreja não pode? A igreja não pode, ela não pode passar por um caráter educativo, não. Então não faz sentido. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, assim, se o povo de Israel pode passar por esse período de caráter educativo, a igreja também ela pode passar, por que não? Se toda a igreja de Cristo, até hoje, os mártires morreram, pessoas morreram por causa do evangelho de Cristo, né? Então não faz sentido a igreja estar lá
né, nas bodas do Cordeiro e alguns santos aqui embaixo aqui sendo perseguidos. E aí não faz sentido. Paulo ele advertindo os irmãos, né, de Tessalônica, os irmãos tessalonicenses, a respeito disso aí. Né? E Paulo ele é bem claro quando ele fala da vinda de Cristo. O que ele vai falar para a gente? Aqui, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. 2, 3, 4. Vai ser bem claro, presta atenção, essa é definitiva. Jesus já falou, né, para a gente estar percebido, né, a respeito da vinda dele, como seria. E aí Paulo ele vai pegar pesado e vai falar assim, ó, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como enviada de nós, como se no dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, por isto não sucederá, né, sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então espera um pouquinho. Nós temos que definir quem é este homem do pecado, iníquo, o filho da perdição. É o anticristo. Então, Paulo ele deixa claro aqui, já bem nesse primeiro versículo aqui, ó, não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que antes nós vejamos, nós vamos ver primeiro a apostasia, seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui, ó, 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ele vai querer adoração para ele. Ele vai querer sentar no trono e ser como Deus. Ele vai querer. Então, a vinda de Cristo não será dessa forma que nós estamos pensando do pré-tribulacionista. Não vai ser sem que antes apareça, ou que venha a apostasia e o homem da iniquidade, o homem da injustiça, o homem sem lei. Para onde nós estamos caminhando? Terra sem lei, uma terra onde há pedofilia, uma ideologia de gênero, onde não tem mais lei, onde a justiça não prevalece mais. A gente vê aí o Senado, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário brigando entre si. E ouve-se falar muito dessas reuniões aí da nova ordem, que é o calendário 2030, né, essa agenda 2030 aí, que é tanto falado. Então, se realmente esse plano essa agenda 2030 ela der certo, então nós podemos esperar já então a vinda de Cristo por agora, esses períodos, daqui 5 anos, né? Porque a agenda ela está caminhando para o final. A história ela é linear. Ela não fica repetindo, ela é cíclica, ela tem um início, um meio e nós vamos caminhar para o final. Então não tem como fugir disso. E Cristo ele só adverte, ele nos adverte para quê? Para que nós estejamos firmes na palavra, firme na rocha, independente se vier grande tribulação, ou se como uma visão mais santa, uma visão que a gente vai subir antes da grande tribulação. Mas não é bem assim. Mas nós temos que estar preparados. Jesus está nos mostrando que tudo está no seu controle. Quando a gente lê Apocalipse e que vê que o diabo ele está acorrentado, ele que vai ser acorrentado, nesse sentido, é que ele está preso, ele é limitado. O nosso grande teólogo da Reforma Protestante, Lutero, ele escreve que o diabo ele é como um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite ele ir. Né? E a gente vê isso até no mundo secular. Que interesse que Deus e os seus servos têm em jogatina, em jogo de bicho? Então será que acontece? O diabo ele não estaria livre para fazer o que ele quer com as finanças do mundo em relação a essas jogatinas? Não, ele não pode fazer, ele é limitado. Até nisso a gente vê. Então vem trazer bem claro para nós qual que é o início, qual que foi o meio, ou seja, a história, o sacrifício vicário de Cristo, né? E agora o final.
a grande tribulação, ou seja, é o Apocalipse. Ele vai chegar, de qualquer forma ele vai chegar, querendo a gente ou não. A vinda de Cristo, ela está próxima, né? Então, não quero fazer com que os irmãos pensem assim, então nós não estamos esperando Cristo, nós estamos esperando o anticristo. Não, nós estamos esperando Cristo, mas isso não vai acontecer sem que antes apareça a apostasia e o homem da iniquidade, né? Então vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Nos diz assim: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, isso é Paulo falando, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. O som da última trombeta, aqui, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então Paulo ele se inclui ali, né? Ele inclui de que ele não passaria pela morte ainda. Ele não passaria pela morte, ele não experimentaria a morte. Ele seria transformado e os mortos ressuscitaria primeiro. No sentido de que a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Então nós vemos aqui, João também, ele fala a respeito de todo aquele que se levanta contra Cristo. Hoje nós temos vários anticristos, mas não é o específico, aquele que receberá todo o poder satânico, não é ele ainda. Esses aqui se levantam com ideologias, algumas manifestações, alguns protestos contra a igreja, mas ainda não é ele, o específico não, mas ele nos adverte, né? 2 Pedro 3, versículo 10. Virá, pois, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então, o dia do Senhor virá como um estrondo. Será um estrondo ou vai ser oculta a vinda de Cristo? Então, até agora nós vemos todos os versículos nos falando que a vinda do Senhor será notória a todos. Todo morro se aplanará, né? Todo vale, né? Tudo será aplanado para a vinda de Cristo. É um estrondo, com trombetas. Nós vimos aqui, né, com trombetas. No versículo 1 Coríntios 15, 52, né, aqui, ó, ao som da última trombeta. Né, a última, que trombeta será essa? Primeira, segunda, terceira, quarta, ou seja, no selo aberto, nas taças, o som da última trombeta, ou tem outra trombeta, que eu não achei. Outra trombeta, nós estamos falando ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados. Paulo fala, incorruptíveis seremos transformados. Então é bem claro que a vinda do Senhor não se dará antes que venha a apostasia, o homem do pecado, e quando ele vier ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, o anticristo será derrotado, julgamento das nações, e aí sim, eternamente com Cristo. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. E viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo a sua obra. Então, aqui, ó, cercaram o arraial dos santos, mas se a igreja não está aqui, que santos são esses? Né? Eu volto à pergunta, que santos são esses? Se os santos, os escolhidos de Deus, se o preço já foi pago por eles,
Quais são esses santos que estão aqui ainda passando por esse período de grande tribulação e a igreja não mais está aqui, né? Então, vamos pensar se realmente a igreja vai estar livre, né? Então aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, vai falar para nós: e na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso aí já é claro, Jesus nos disse já, né? Nesse mundo tereis aflições. 1 Pedro 2, versículo 19. Porque isto é agradável, né? A teologia da prosperidade hoje, aí ela fica louca quando lê um versículo desse, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Porque isto é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente, né? É a cara da grande tribulação. Enfim, então foi colocado aí, exposto os versículos bíblicos que falam a respeito da grande tribulação, se é pré-tribulacionista, meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Nós vimos que a vinda de Cristo não será oculta, ela será visível, será notória a todos, né? Todos verão, né? Será um acontecimento ímpar no mundo inteiro, onde todos verão a glória de Cristo, né, vindo buscar os seus escolhidos e acabando com essa bagunça aqui, né? Então, vamos estudar, vamos pensar e vamos estar preparados e fortalecidos, né, para qualquer coisa que se levantar contra Deus. Nós temos que estar preparados, ou grande tribulação ou não. Mas o intuito do vídeo é que você esteja preparado. Não se fundamente somente que a igreja vai estar livre da grande tribulação. Por causa disso, tem muitas pessoas liberando chip e aceitando qualquer coisa, dizendo que quando a igreja pode aceitar tudo o que vier, porque quando Cristo, o anticristo vier, a igreja não mais estará aqui. E isto pode ser um tiro no pé. Pode enganar a muitas pessoas se perderem por causa disso. Então estejais preparados e fundamentados em Cristo e confiando nele, porque Ele quem vai nos livrar na grande tribulação, assim como Ele livrou Daniel na cova dos leões. Ele não livrou da cova, Ele livrou na cova dos leões, né? Ele pode não nos livrar da grande tribulação, mas Ele vai nos guardar na grande tribulação. E fiquem com Deus. Espero que eu tenha contribuído para o crescimento seus, e busquem. A internet hoje tem várias pessoas bem capacitadas para falar a respeito deste assunto, e tem muitas matérias. Isso foi só para despertar o interesse na gente ou no povo de Deus. Fiquem com Deus, até mais. Amém.